Aparecendo, Aline. Coloquei em apresentação agora, vê se... Deixa eu olhar aqui. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Aline Costa Gonzalez, e junto com a professora Irene Carniato e a Ana Carolina Dalla Valle, né, nós fizemos o trabalho intitulado Desastres Naturais e os seus efeitos na população de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Então, eu começo... Ixi, não foi? Não passou? Aqui. Eu começo explicando, né, o conceito de desastres naturais, que são, que de acordo com vários autores, são eventos climáticos que ocorrem onde vivem os seres humanos, acentuando as causas de seus processos. Ou seja, né, são eventos naturais, mas que quando chegam em áreas de ocupações humanas, trazendo então danos materiais, ambientais, econômicos e sociais, são denominados desastres naturais. Esses eventos, eles estão acontecendo com uma maior frequência e uma maior intensidade no mundo todo, né? E na região oeste do Paraná, que é onde foi feita essa pesquisa, não está sendo diferente, né? Então, diante disso, realizar ações preventivas e buscar novas perspectivas de políticas públicas voltadas à proteção e à defesa civil, né, no intuito de reduzir os impactos dos desastres extremos e das vulnerabilidades socioambientais e econômicas, é de extremamente importante. Mas para isso acontecer, a gente precisa o quê? Primeiro, saber os eventos que ocorrem na região, né? Saber quais desastres nós estamos lidando e quais os danos, para daí, então, buscar melhores ações, né? Ações mais eficazes para isso, para esses eventos. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar a frequência e identificar esses desastres naturais que ocorreram no município de Marechal Cândido Rondon, né, através de um estudo documental, né, num recorte temporal de 2013 a 2020. E detalhando um pouco mais aqui no material e métodos, eu trouxe aqui um mapa para localizar, né, o município dentro do estado do Paraná e no Brasil. Então, é um município que fica no extremo oeste do estado, e ele tem em torno de 47 mil habitantes, segundo o último censo de 2010. Então, agora as estimativas do IBGE diz que ele já está em torno de 54 mil habitantes. É uma pesquisa exploratória quantitativa e os dados são dados secundários, dados já registrados, né, que foram coletados na base de dados do Sistema de Defesa Civil, SISDC. Então, através de um login e de uma senha, né, em parceria com a Corpidec aqui da região, através desse login e dessa senha, a gente consegue ter acesso a informações um pouco mais detalhadas do que os relatórios que são disponibilizados no site da Defesa Civil. E aí, como resultados, foi identificado, então, 10 ocorrências. ¿Alguien me pasa agua, porfa? Foram identificadas 10 ocorrências, sendo elas 7 vendavais, que aconteceram em anos consecutivos, entre 2015 e 2019, uma ocorrência de chuvas intensas, uma ocorrência de tornado, que foi em 2015, e uma ocorrência de estiagem. Aqui são imagens, né, dos eventos que aconteceram no município, foram retiradas de sites de notícias da região, né? E eu preferi trazer em imagens isso para a gente ter uma noção maior, né, do que causam esses desastres naturais. Além disso, foram afetadas, né, pessoas afetadas, 6.462 pessoas, embora a gente não teve registro de pessoas enfermas e mortas, 506 pessoas ficaram desalojadas, 20 ficaram desabrigadas e 31 feridas. Além dos danos humanos, os prejuízos financeiros, né, sempre são muito altos,
Então, foi registrado a soma, né, do prejuízo privado e público, um total de R$ 63.259.440, com esses 10 eventos registrados. Então, a gente consegue perceber que os danos humanos e financeiros, quando acontece um desastre natural, sempre são muito altos, né? E é importante até ressaltar que dos investimentos destinados à assistência humanitária, a todos os tipos de assistência humanitária, 1/5 desse investimento, dessa verba, vai para a incidência de desastres. E desse 1/5, menos de 1% é atribuído a projetos e políticas públicas de mitigação de riscos. Então, é aqui que a gente percebe que é aqui que a gente precisa trabalhar, né? Porque se tivesse um investimento maior em projetos de mitigação e prevenção e um maior planejamento, o gasto do pós-evento extremo, ele é menor, né? E o dano humano também vai ser menor. Então, fica aqui, né, seria esse a maior ideia, assim, né, dessa pesquisa e um alerta para focar a pesquisa mais nessa parte de projetos e políticas públicas para prevenção e mitigação, para não deixar ter um gasto muito grande lá na resposta, né, depois do evento, né, para recuperação. E aí, como conclusão, a gente percebe que a região oeste ela vem sofrendo com diversos eventos extremos, e sendo que os de maiores consequências foi o tornado e os vendavais, o tornado por conta da severidade, né, do evento, e os vendavais por conta das recorrências dele. E embora as chuvas intensas e a estiagem elas tenham tido pouco registro e menos danos, é importante, elas merecem atenção, né, por parte dos governantes e da população, porque elas afetam diretamente atividades agropecuárias, que são, né, atividades muito representativas no município. E, por último, né, ao compilar os dados, a gente percebe que o trabalho ele funciona como uma ferramenta bibliográfica para promover, então, debate sobre o tema e auxiliar no planejamento de estratégias preventivas, né, e mitigadoras para a melhoria da vulnerabilidade socioambiental, a fim, então, de promover saúde, justiça social e sustentabilidade no município. Aí, assim, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Aline, pela participação e parabéns pela apresentação. Então, vamos dando sequência. O próximo trabalho é caracterização da atuação de tempestade severa ocorrida no município de Ponta Grossa, Paraná, em 20 de outubro de 2016, com a Karina Estácio. Pode ficar à vontade, Karina. Obrigada. Tá aparecendo o slide? Sim. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Karina, sou estudante da Universidade Estadual de Ponta Grossa e eu fiz esse trabalho em conjunto com o meu colega Adriano e a minha professora orientadora, doutora Karen Linette Hornes, e ele tem como título, então, Caracterização da atuação de tempestade severa ocorrida no município de Ponta Grossa, Paraná, em 20 de outubro de 2016. Então, esses fenômenos meteorológicos severos, eles ocorrem com muita frequência no Brasil e causam danos sociais, econômicos e ambientais. Porém, grande parcela da população não conhece essa informação. Muitas pessoas acham que no Brasil, em especial no Paraná, não ocorrem eventos severos e acabam se protegendo, né, de forma errônea. Então, entender a dinâmica desses eventos pode contribuir na elaboração de estratégias de planejamento e preparação para que a população se torne mais resiliente, né, para que as pessoas saibam como se proteger diante de tais situações. Então, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, no dia 20 de outubro de 2016,
teve um evento severo que provocou muitos danos no bairro Santa Paula. E essa pesquisa, ela teve como objetivo averiguar qual foi o fenômeno que atingiu a cidade nesse dia, além de investigar a evolução e o deslocamento do fenômeno. Então, como encaminhamentos metodológicos, nós, em um primeiro momento, fizemos um levantamento bibliográfico sobre tempestades severas, para compreender melhor a dinâmica, né, dessas atuações. Em seguida, nós analisamos imagens do satélite GOES 13 e cartas sinóticas disponibilizadas pelo INPE, para identificar, analisar a formação e a evolução do fenômeno. Nós também analisamos dados meteorológicos do dia do ocorrido, como precipitação, temperatura média, umidade relativa, direção do vento, rajada do vento, velocidade média do vento, disponibilizadas pelo IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná. E através do software Global Mapper, nós verificamos a área e a excentricidade do sistema, que é uma assinatura, né? Pode ser uma assinatura de tempestade severa. E para averiguar imagens, os locais que foram atingidos, os danos, a direção, o horário e a velocidade dos ventos, nós apanhamos informações juntamente com a Defesa Civil do Paraná, também através de entrevistas nos comércios e casas do bairro Santa Paula e em mídias sociais. Então, como resultado, nós averiguamos que a movimentação na atmosfera ela começou na madrugada do dia 19 de outubro, onde havia uma região de cavado, posicionado entre o Paraguai, a Argentina e até o estado de Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que jatos de baixos níveis atuavam, levando ar quente e úmido do oeste da Amazônia até a região do cavado, o que já fez com que a atmosfera ficasse mais instável já na madrugada do dia 19. Então, na madrugada do dia 20, foi possível averiguar um ciclone extratropical que estava localizado próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e também uma frontogênese, ou seja, a formação de uma frente. As frentes, elas são fenômenos, mecanismos atmosféricos que mais alimentam a instabilidade aqui no estado do Paraná, de acordo com o CIMEPAR. E as pequenas células que formaram o sistema, elas começaram a surgir no Paraguai, na região do Grande Chaco, que é um local propício para o desenvolvimento de complexos de células convectivas. E esse sistema, ele começou aí, né, começou a crescer e ir para o sudeste e ingressou no território paranaense às 11 horas do dia 20. A partir daí, o sistema começou a crescer muito rápido, tanto verticalmente como horizontalmente, e às 3h30 da tarde ele chegou ao seu desenvolvimento vertical máximo, quando o topo da nuvem atingiu os 80 graus Celsius negativos. Então, de acordo com essas informações, a gente chegou, né, ao resultado de que a tempestade severa que atingiu Ponta Grossa foi do tipo multicelular, formando então um sistema convectivo de mesoscala às 3 horas da tarde. Através do software Global Mapper, então nós determinamos os critérios de área e excentricidade para ver qual era a forma desse sistema convectivo de mesoscala, que pode ser definido de acordo com sua forma em linhas de instabilidade, em complexos convectivos de mesoscala e em sistema convectivo alongado. Então, nós identificamos que a área foi de aproximadamente 123 mil quilômetros quadrados, às 3h30 da tarde, depois ele acabou ficando maior, e a excentricidade foi medida dividindo o eixo menor pelo eixo maior, e tivemos uma excentricidade de 0,65, então, por conta disso, ele foi configurado como um sistema convectivo alongado. Nós também identificamos a assinatura de severidade em sistemas convectivos de mesoscala, que são topos frios em formato de U ou V. Então, no satélite GOES 13, no canal 3, a gente conseguiu identificar um topo frio com formato de V, e também topos muito frios, como pudemos identificar aqui, né, com topos de menos 80 graus Celsius. Então, o fenômeno que atingiu a cidade, ele ocorreu aproximadamente às 3h20 da tarde, e a direção do vento
Às 3h15, ela estava de noroeste para leste-sudeste, e às 3h30, ela mudou para oeste-sudoeste, leste-nordeste, que foi de acordo com o que as pessoas entrevistadas relataram. Então, elas falaram que o fenômeno foi de sudoeste para nordeste. Um dos entrevistados relatou que ele viu um funil de aproximadamente 5 metros de diâmetro descer em frente ao seu estabelecimento, e outras pessoas afirmaram que viram folhas e poeira voando em formato circular, né, configurando um funil, e as evidências apontaram que o fenômeno foi um tornado com intensidade destrutiva de danos moderados. Então, aqui nós fizemos o caminho do tornado, ele teve início na estrada José Kalinowski e percorreu aproximadamente 500 metros até a rua Nicolau Klupel Neto. E como ele era pequeno, né, então ele não percorreu um caminho muito longo, mas causou grandes danos. Para identificar a intensidade do tornado, nós utilizamos então a escala Fujita melhorada, onde os ventos são estimados com base nos danos causados pela tempestade. Então, de acordo com as pessoas que estavam presentes no dia do ocorrido, naquele bairro, elas relataram que alguns objetos arremessados foram telhas, varal, cercas, galhos de árvore, a porta de uma residência, placas de loja, placas de zinco. O evento quebrou janelas e também a força dos ventos acabou movendo um carro. Então, através da identificação desses danos causados pela atuação tornádica, nós caracterizamos ele como um tornado EF1, né, que tem força destrutiva moderada. A escala EF1 ela tem ventos de 138 a 177 km por hora, que é a escala onde há o início da velocidade dos ventos de furacões, materiais de telhados saem do lugar, casas móveis têm sua fundação deslocada, o que não aconteceu, mas aconteceu outras, né, assinaturas. Faltam e também 2 minutos. Podem mover carros. Como conclusão, então, teve elementos desencadeadores de tempestade severa, como cavado, a frontogênese e os jatos de baixos níveis, e a tempestade ela foi caracterizada como sendo do tipo multicelular, que formou um sistema convectivo de mesoscala, e esse foi definido, de acordo com a sua forma, como um sistema convectivo alongado. O tornado apresentou um caminho de destruição com intensidade destrutiva de danos moderados, e as evidências indicaram que ele se caracteriza como um tornado de escala F1, que seguiu a direção sudoeste-nordeste, percorrendo aproximadamente 500 metros. Então, essa atividade ela ocorreu associada à atuação de uma frente fria, um sistema convectivo alongado e a um ciclone extratropical. Então, a gente percebeu que teve algumas assinaturas de tempestade severa antes do ocorrido, e também durante as entrevistas nós percebemos que muitas pessoas não souberam como se proteger, inclusive teve uma que saiu do estabelecimento para tentar segurar um varal e quase acabou sendo levado pelo vento. Então, diante disso, sugere-se que ocorram orientações à população de como se prevenir em caso de tempestade severa para proporcionar a sobrevivência e diminuir os danos econômicos. E é isso. Agradeço, Karina, a participação e parabenizo pelo trabalho apresentado. Vamos dando sequência, então, com a apresentação, a caracterização das atuações tornáticas no dia 19/11/2015 nos municípios catarinenses de Chapecó e 13 Itilhas, apresentada pelo Adriano Júnior. Pode ficar à vontade, Adriano. Tudo certo, pessoal? Sim, está aparecendo, Adriano. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu venho apresentar uma pesquisa que está intitulada como Caracterização das Atuações Tornáticas do dia 19/11/2015 nos municípios catarinenses de Chapecó e Três Itilhas. Foi desenvolvida por mim, com a contribuição da minha colega Karina Stassi, que acabou de realizar a apresentação, e sobre orientação da professora doutora Karen Linette Hormes. Somos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No dia 19 de novembro de 2015, o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil
confirmou a ocorrência de 3 tornados aqui na região sul do Brasil. Tornados são dificilmente registrados, eles acabam sendo confundidos com outros fenômenos, como, por exemplo, o vendaval, e atuações conjuntas, como neste caso, de 3 atuações, costumam ser raras de ser registradas. A análise retrógrada das atuações tornáticas, elas nos auxiliam a compreender a ocorrência desses eventos, compreender a sua gênese, dinâmica, direção e também o percurso dos tornados em nosso território, permite identificar as características meteorológicas e também padrões que sejam comuns para que esse fenômeno extremo ocorra. O estudo ele vai poder contribuir para a criação de alertas, os quais eles podem ser emitidos quando esse padrão se repetir, e isto pode melhorar a nossa capacidade de previsão de ocorrência de tornados. Os encaminhamentos metodológicos adotados. Primeiramente, buscou-se realizar um levantamento bibliográfico sobre sistemas atmosféricos que estão envolvidos na ocorrência de tempestades severas e, por consequência, tornados. Estudou-se também a definição de tornado e a sua dinâmica, e também sistemas convectivos, como, por exemplo, o sistema convectivo de Mesescala. Analisou-se as condições meteorológicas do dia 19 de novembro de 2015, através de dados do INEMET e dados que estão disponíveis em plataformas como, por exemplo, VentSky, que tem a direção dos ventos, a temperatura, a umidade. Também verificou-se, através do Earth News School, a dinâmica de ventos em baixos níveis. Utilizou-se cartas sinóticas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, do INPE, e cartas de ventos da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica. Utilizou-se também imagens de satélite GOES-13, junto ao acervo de imagens da Divisão de Satélites Ambientais da SA, do CPTEC e INPE, no modo T-Realce. Utilizou-se o software Global Mapper para georreferenciar as cidades na imagem de satélite e também calcular a área das nuvens que estavam sobrepostas aos municípios. Buscou-se ainda informações sobre o horário, o percurso das atuações tornáticas dos municípios em portais de notícias digitais, reportagens, vídeos das ocorrências que foram gravados por moradores, e também junto aos corpos de bombeiros das localidades. Como resultados, a gente identificou um predomínio de um ar quente e úmido na região centro-sul da América do Sul. A gente pode notar naquela primeira imagem à direita ali, que as temperaturas estavam bem elevadas ali na região que é conhecida como região do Chaco, que abrange o norte da Argentina, o Paraguai e também a Bolívia. Identificou-se um fluxo de ventos em baixos níveis, que são definidos por Marengo e Soares como jatos de baixos níveis. Esses jatos são transportados da região amazônica, que encontram o bloqueio da Cordilheira dos Andes e acabam contornando a cordilheira e chegando até a região sul do Brasil, transportando um ar quente e úmido. Identificou-se também, por meio das cartas sinóticas, um forte centro de baixa pressão, que estava em torno de 1000 hectopascais, localizado também na região do Chaco, e conforme Ione, a convergência promovida por um centro de baixa pressão vai promover a ascensão do ar, esse ar quente e úmido, e isso vai ser o combustível para a formação de nuvens que vão se desenvolver fortemente verticalmente, e isso vai provocar tempestades. Em Chapecó, segundo o 6º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Catarina, por volta das 16 horas do dia 19 de novembro de 2015, na linha Monte Alegre, zona rural de Chapecó, houve a destruição de 2 casas, galpões, ocorreram também destalhamentos em residências, um veículo ficou parcialmente destruído por mísseis que foram arremessados pelos fortes ventos,
e 3 pessoas acabaram sendo feridas pelo fenômeno. Através da análise dos danos utilizando a escala Fujita melhorada, caracterizou-se esse fenômeno como um tornado EF2, que vai possuir velocidades superiores a 218 km por hora. Em Chapecó, em uma residência, algumas residências foram completamente destruídas, vieram abaixo, e algumas tiveram suas paredes arrancadas, casas de madeira. E essa análise revelou que, através dos danos apontados por Fujita, na escala Fujita melhorada, que se tratava de um F2. Em 13 Itilhas, um morador registrou o tornado que ocorreu no município através de um vídeo. Por meio desse vídeo, foi possível visualizar uma coluna de ar rotativa muito intensa que passou por um condomínio da cidade, provocando destruição. Os principais danos foram destalhamentos parciais, quebra de galhos, árvores arrancadas. Estes danos foram analisados também na escala Fujita melhorada, o que permitiu caracterizar como um EF1, correspondendo a um tornado com velocidade de ventos superiores a 138 km por hora. Foi possível traçar um percurso aproximado das duas atuações tornáticas. Esse percurso ele foi construído através de pontos de destruição. Neste caso de Chapecó, aqui no canto da esquerda superior, ou aqui estão localizadas as casas que foram completamente destruídas, também um galpão que teve seu telhado arrancado, e um loteamento que teve casas que foram completamente destelhadas e também parcialmente. Por meio da imagem de satélite GOES 13 T-Realce, foi possível visualizar o sistema que estava em atuação na região sul e sobre o município. Essa imagem é georreferenciada, e aqui está o ponto onde está localizado o município de Chapecó. Sobre o município, neste horário aproximado, a temperatura da nuvem, do topo da nuvem, se encontrava a mais de menos 60 graus Celsius. Faltam 2 minutos. Em 13 Itilhas, também foi possível traçar o percurso por pontos de destruição. Foram identificadas árvores que foram arrancadas. O tornado passou por um condomínio da cidade e também adentrou ao centro da cidade, atingindo um hospital e destelhando o hospital. Aqui, nesse caso, também é o mesmo sistema, um horário aproximado. 13 Itilhas está mais ao leste, então pode ter o horário de ocorrência cerca de uns 10, 20 minutos após o ocorrido em Chapecó. Bom, a conclusão. O conjunto de condições meteorológicas que estavam postas no dia 19 favoreceram o desenvolvimento de um sistema convectivo de mesescala. Esse gerou uma estabilidade atmosférica tão intensa que permitiu a ocorrência de tempestades severas e atuações tornáticas. Em Chapecó e 13 Itilhas ocorreram atuações produzidas pelo deslocamento de um sistema convectivo de mesescala. A intensidade foi, respectivamente, um F2 e um F1. As orientações foi de leste a oeste, no caso de Chapecó, e noroeste e sudeste, no caso de 13 Itilhas. O horário aproximado foi por volta das 18 horas. Após a realização da pesquisa, foi possível confirmar a atividade dos tornados e seus respectivos percursos, e, diante disso, sugere-se orientações constantes para a população a respeito do que se fazer antes, durante e depois de tempestades severas e também atuações tornáticas, além do monitoramento constante pelos institutos meteorológicos e a emissão de alertas. Finalizo a apresentação. Agradecemos, então, a participação do Adriano e parabenizo pela apresentação do trabalho. Damos continuidade com o trabalho. Inundações costeiras no litoral central e centro-norte do estado de Santa Catarina, Brasil, será apresentado pela Bianca de Souza. Pode ficar à vontade, Bianca. Boa tarde, só vou colocar aqui a apresentação.
Só um minutinho. Não está aparecendo minha apresentação? Não, Bianca. Não, quando eu coloco aqui para abrir, não aparece. Deixa eu abrir como uma janela. Não está reconhecendo minha aba de apresentação. Nós vamos dando continuidade, então, com o próximo trabalho, enquanto você resolve, Bianca, para a gente não se atrasar muito, pode ser? Pode, claro. Então, vamos dando continuidade à avaliação do plano de emergência familiar na redução de risco de desastres no estado de Santa Catarina, que será apresentado pela Josa Dart. Josa, pode ficar à vontade. Um pouquinho. O computador travou. Eu consegui aqui, daí eu posso ser a próxima. Tudo bem. Só um pouquinho, tá, gente? Já vai. O computador tá pensando. Pra gente já tá aparecendo. Para mim tá pensando, tá dizendo assim, não está. Agora sim. Tá em modo de apresentação? Não. Vou colocar aqui então, só um pouquinho. Tá pensando de novo. Agora deu, né? Sim. Tá. Então, boa tarde a todas, a todos e a todos. O meu resumo está intitulado Avaliação do Plano de Emergência Familiar PLAF na redução de risco de desastre no estado de Santa Catarina, Brasil. Foi feito por mim e pela professora Janete Josina de Abreu, que é a minha orientadora. Então, aqui na introdução, a gente traz um contexto, né, que a população de zona costeira é uma das mais impactadas pelos eventos extremos associados a mudanças climáticas, estando sujeita a riscos de erosão marinha e de inundações costeiras. Cerca de 680 milhões de pessoas vivem atualmente nas áreas litorâneas baixas, com uma projeção de mais de 1 bilhão de pessoas em 2050, segundo o IPCC 2019. Estudo recentemente prevê que as inundações costeiras poderão afetar cerca de 300 milhões de pessoas até o final do século, né? Segundo Scott e Strauss, 2019. Silva et al., ainda em 2018, destacam a importância de promover uma maior sensibilização da população para sua efetiva participação na redução de risco de desastres e desenvolvimento de uma consciência e atitude de autoproteção a nível familiar e comunitário. Os autores apontam a relevância do plano de emergência familiar, né? Espera aí que eu voltei aqui. Travou o computador. Espera aí. Tá travado aqui, tá. Familiar, né, o PLAF, como instrumento municipal para apoiar a gestão e redução de risco de desastre. Então, partindo para os objetivos, o objetivo geral é avaliar o PLAF, né, enquanto instrumento de redução de vulnerabilidade e aumento de resiliência frente aos riscos de desastres naturais relacionados a inundações costeiras em Santa Catarina. Específicos a identificar o contexto de exposição e vulnerabilidade das comunidades litorâneas aos riscos de inundações costeiras no estado de Santa Catarina. B. Avaliar o contexto de vulnerabilidade social, percepção de riscos e capacidade de resposta familiar e comunitária em áreas de riscos suscetíveis, né, à inundação costeira no estado. C. Avaliar a efetividade do PLAF como instrumento de redução de risco de desastres e no aumento da resiliência familiar e comunitária frente aos eventos extremos. Então, partindo para a metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, né, a partir de dados secundários,
em análise de trabalhos acadêmicos, documentos oficiais, para identificar os riscos e danos decorrentes de inundações costeiras em Santa Catarina nas últimas décadas. Então, essa pesquisa trata-se de um estudo de caso em 2 comunidades, né? A comunidade da costeira do Pirajubaé, que está localizada no setor sudoeste do município de Florianópolis, situada em ambiente abrigado e sujeita principalmente a inundações costeiras associadas à maré astronômica, e a outra comunidade, denominada Beira da Praia, está localizada no município de Tijuca, região metropolitana de Florianópolis, situada em ambiente mais exposto, sujeita a ocorrências de marés de tempestades. Então, para que a gente possa alcançar resultados, inicialmente serão aplicados questionário prospectivo nas 2 comunidades, né, para avaliar o contexto de vulnerabilidade social, percepção de risco, capacidade de resposta, e posteriormente analisar os dados obtidos para a definição de uma construção de uma oficina instrutiva. Aí, partindo depois desse primeiro questionário, faremos o questionário prospectivo 2, nas 2 comunidades, para avaliação, a efetividade potencial do PLAF para a prevenção e redução dos riscos e aumento de resiliência. Então, aqui, pessoal, eu trago uma breve contextualização de imagens, né, da localização do estudo, das 2 áreas, tanto de Tijucas como a de Florianópolis. Aqui uma foto da comunidade da costeira do Pirajubaé, do Trevo da Seta, a segunda imagem aqui. A outra da comunidade da Beira da Praia, que fica ali localizada perto do rio Tijucas, próxima ali. E 2 imagens aqui, as 2 são do ano de 2016, a primeira é ali do Trevo da Seta, né, ocasionado por maré em alta intensidade, que, como vocês podem ver, alagou ali toda a região ali perto das residências. E a segunda foi da maré também, né, que teve essa ressaca lá no bairro Praça, lá na comunidade Beira da Praia. Então, partindo para as considerações finais, os resultados esperados visam avaliar o potencial de construção do PLAF para a redução de risco de desastres envolvendo comunidades expostas à inundação costeira em Santa Catarina. E 2, apoiar estratégias de gestão de eventos adversos e seus impactos no Estado, particularmente no que diz respeito à participação das comunidades nas estratégias de risco de desastres. E 3, contribuir para a possível ampliação e adaptação do PLAF para outras áreas de riscos e outras tipologias de riscos de desastres recorrentes, né, em Santa Catarina e brasileiro. Então, partindo para os agradecimentos aos autores, agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa de Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, e a CAPES, pelo apoio financeiro para o desenvolvimento da presente pesquisa, através da outorga de bolsa de mestrado no âmbito da chamada pública número 21/2021, FAPESC e CAPES, relativa ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pós-Graduação em Áreas Prioritárias do Estado de Santa Catarina, parceiras estratégicas. Obrigada. Parabéns pela apresentação do trabalho, Josa, e agradecemos a participação no evento. Então, vamos dando continuidade, voltamos ao trabalho da Bianca, então, para ver se ela consegue apresentar agora. Pode ficar à vontade, Bianca. Tá bom, obrigada. Vou abrir aqui. Meu computador travou um pouco aqui, gente, na hora da apresentação, desculpa. Acho que é a internet. É o sistema, eu acho. É só para testar o coração para ver se está funcionando. Compartilhou a tela? Ainda não. Agora sim. Então, eu me chamo Bianca Souza. Deixa eu abrir minha câmera, né? Me chamo Bianca Souza. Travou? Acho que travou. Bianca?
Acho que ela caiu. Alguém escuta ela ou é problema comigo ou é nela? Não, não, é com ela. É com ela caiu, perdeu a conexão. Vamos aguardar, né? Tem como você tirar, Voltei. desabilita e aí dá prosseguimento, depois ela entra, para não atrasar muito. Eu já estou aqui, professor. Ah, tá. Tá aparecendo a minha apresentação ainda? Sim, mas você não. Eu cliquei na câmera, fechou o Teams. Vou ver se vai carregar. Bom, me chamo Bianca Souza, sou estudante de mestrado do programa em pós-graduação de Desastres Naturais da Federal de Santa Catarina, e a minha pesquisa intitulada Inundações Costeiras no Litoral Central e Centro-Norte do Estado de Santa Catarina. É uma pesquisa que ainda está em andamento, né, então eu trouxe os resultados preliminares. Essa pesquisa, ela traz, como objetivo um estudo de inundações costeiras que afeta principalmente as áreas mais rebaixadas da costa, do litoral, e isso traz efeitos imediatos, né, em relação à subida do nível médio do mar. E, claro, traz riscos para a população, principalmente aquelas que residem ou que transitam nas áreas mais próximas da costa, né, isso em avenidas e rodovias do litoral. Aqui no Brasil tem um índice que cerca de 60% da população mora em cidades costeiras, e em Santa Catarina esse percentual está em torno de aproximadamente 41%, segundo os dados do IBGE de 2020. Em Santa Catarina, se a gente analisar o litoral, a gente percebe que a maior concentração de pessoas próxima à costa catarinense estão presentes no litoral central e centro-norte do estado, que é onde a pesquisa está delimitada pelo fato de ser a área mais suscetível ao fenômeno de inundação costeira. Apesar disso, de ser uma área bastante afetada e que tem esse problema que ocorre já há algum tempo e traz problemas para a população, é um fenômeno pouco estudado, ou pelo menos que tem alguns problemas na hora de prever a ocorrência desse fenômeno, A pesquisa aponta que dos casos analisados, 70% deles não tiveram previsão feita pelos órgãos estaduais de meteorologia, ou seja, a população não foi alertada que esse fenômeno iria acontecer, Então, a população, obviamente, não consegue se prevenir, se remediar diante dessa situação que ocorre por conta de alguns fatores meteorológicos, oceanográficos e astronômicos. Bianca, sua apresentação saiu da tela. Deixa eu tentar aqui, para mim está aqui, ela está sendo apresentada. Não estou dando sorte. Vou compartilhar de novo. Então, o objetivo da... Já apareceu? Agora sim. Sim. Então, o objetivo da pesquisa é ampliar o entendimento sobre a ocorrência desse fenômeno no litoral catarinense, principalmente no litoral central e centro-norte, quando não há a ocorrência de chuva, de precipitação, ou quando esses valores são significativos, porque eu não queria trabalhar com a questão de drenagem dos municípios, e sim só com o fenômeno de inundação costeira, só quando a gente tem a ocorrência da subida do nível médio do mar. E, por vezes, a gente pôde ver no trabalho anterior que esse fenômeno ele é muito confundido ou muito comparado com episódios de ressaca. E esse trabalho tem o objetivo de analisar as inundações costeiras consequentes da subida do nível médio do mar. Então, a gente não leva em consideração ressaca e também episódios que tenham ocorrido chuva. Então, ele vai levar uma análise dos processos atmosféricos, oceanográficos e astronômicos. A comparação desses processos, ele deve resultar num modelo de ocorrências, para poder facilitar na hora da previsão desse fenômeno nos órgãos estaduais. Então, o meu objetivo é contribuir realmente para o sistema de previsão e alerta de inundações costeiras aqui em Santa Catarina, tentando minimizar os impactos para a população.
Então, a minha metodologia teve um início bem básico, né, com uma pesquisa bibliográfica em cima da temática que está relacionada com inundações costeiras, então, fatores astronômicos, como fase da Lua, por exemplo, atmosféricos, área meteorológica, pressão atmosférica, precipitação, oceanográficos, né, que também vai entrar a questão de sistemas meteorológicos como frente fria, sistemas de baixa pressão. Na sequência, foi feito um levantamento das ocorrências no litoral catarinense, os casos encontrados, né, depois foram filtrados, retirando, por exemplo, os dias de precipitação, e eu consegui focar num período que vai de 2014 a 2019, utilizando os casos abordados pela mídia. Então, eu fiz um levantamento em jornais locais e regionais e estaduais que abordaram os problemas de inundação costeira nesse período. Ao todo, foram selecionados 29 casos, 29 ocorrências, né, de inundação costeira. Após isso, foi analisado individualmente cada dado, então foi analisado pressão atmosférica, velocidade do vento, direção do vento, precipitação, entre outros. E no final, né, será realizada uma identificação de cenários favoráveis às inundações costeiras. Num primeiro momento, dos 29 casos encontrados, eu também fiz um filtro para saber em que pontos, em que municípios a gente tem uma maior ocorrência de inundação costeira. O município com mais ocorrências é Florianópolis, a capital do estado, e também o município de Balneário Camboriú, 2 municípios onde tem uma alta concentração de moradores próximos, né, à orla da praia, né, os locais mais suscetíveis a esse tipo de inundação. E também são municípios onde tem vias, rodovias e ruas muito movimentadas, que são os principais locais onde a gente acaba tendo problemas com as inundações costeiras. Tanto Florianópolis como o Balneário Camboriú, quando registram os episódios de inundação costeira, acabam tendo avenidas e rodovias interditadas e até mesmo bloqueadas por conta da subida média, né, do nível do mar, e acabam prejudicando o trânsito. E muitos desses locais de Florianópolis e Balneário Camboriú que sofrem inundação costeira não possuem vias alternativas, então o trânsito fica muito complicado e acaba se dando reflexo em outros pontos da cidade, fica assim realmente bastante caótico. E isso vai trazer problemas, muitas pessoas não vão chegar no trabalho, não vão conseguir pegar os filhos na escola, né? A gente tem algumas profissões que precisam de uma emergência, né? Por exemplo, a gente tem uma avenida bloqueada, como que uma ambulância vai passar para levar alguém para o hospital? Enfim, então os reflexos, né, podem ser bastante grandes quando a gente tem algumas rodovias bloqueadas pela água do mar, que leva algumas horas para baixar. Dos 29 casos analisados, 20 deles, né, ou 69%, foram registrados nos meses de inverno. Então, a gente vê que é uma época do ano onde a probabilidade de ocorrência desse fenômeno é maior. Se a gente comparar, né, com uma situação meteorológica, é a época do ano onde a gente tem mais a passagem ou a formação de sistemas de baixa pressão no litoral sul do Brasil. Fenômeno esse que acaba influenciando bastante na ocorrência de inundação costeira. Vejam que 3/4, né, dos episódios registrados em Florianópolis ocorreram no mês de inverno, que mostra que é realmente uma estação bem propícia até a formação, né, a ocorrência desse tipo de fenômeno. A maré astronômica Faltam também... 2 minutos. Ok. É bastante influenciável, né? É algo que precisa ser levado em consideração na hora de fazer a análise da ocorrência desse fenômeno. 72% dos meus casos ocorreram em fase de lua cisígia, né? Em lua nova. A gente também vê que, apesar da minha pesquisa abranger um período pequeno, só 5 anos, a gente vê que acontece, em média, 5 episódios de inundação costeira aqui em Santa Catarina. Como é um período muito pequeno, a gente não consegue avaliar se essa periodicidade, né, está aumentando aqui na costa catarinense. Por fim, os meus resultados preliminares também levaram em consideração pressão atmosférica, direção do vento, né? E aí, os resultados que eu cheguei até o momento, eles mostram que realmente existe uma necessidade de fazer uma compreensão combinada dos fatores, né, que resultam na inundação. Isso quer dizer que a gente precisa fazer uma junção
dos fatores meteorológicos, oceanográficos e astronômicos, não tem como fazer uma análise separada desse fenômeno, e isso mostra, né, que a gente ainda precisa melhorar esse entendimento para que os órgãos de Santa Catarina que trabalham com previsão do tempo tenham uma assertibilidade maior desse fenômeno, que ele ainda é pouco utilizado, né? Quando a gente tem ocorrência, na maior parte das vezes não há o alerta. Então, esse entendimento realmente é fundamental para a gestão de riscos de inundação aqui no litoral de Santa Catarina, podendo contribuir, então, para o aprimoramento do sistema de alerta antecipado, que, consequentemente, vai reduzir os impactos desses eventos aqui na natureza da nossa comunidade costeira. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Bianca, e agradecemos sua participação. Vamos dando continuidade, então, com o trabalho Covid-19, lições para uma cultura de prevenção de risco. Será apresentado pelo Adir Colom. Adir, é 10 minutos, tá? Boa tarde. Apareceu uma tela cinza aí? Sim, Adir. Então, tá bom. Vamos lá? Bom, boa tarde a todos, todas. Meu nome é Adir Luiz Colombo, e esse trabalho a gente desenvolveu um artigo, eu e o Maurício, colega de mestrado aqui do PPGDR, e então a nossa abordagem é sobre a cultura de prevenção de risco, ou seja, as pessoas estarem preparadas para evitar os efeitos dos riscos ou então mitigar os mesmos, né? A ideia central do artigo é a questão da percepção dos riscos. Então, alguém está falando aí. A percepção, então, dos riscos, a gente já tem alguns elementos antecedentes que é desenvolvido aí no âmbito do ambiente de trabalho, ou melhor dizendo, medicina e segurança do trabalho. Também na defesa civil, esse assunto é relativamente tratado. E nós temos ainda na questão do trânsito e de uma forma mais eloquente a direção defensiva. E aí, dentro do plano da pandemia, a vigilância epidemiológica, ou pelo menos os programas para isso, eles já sabiam como partir a verificação dos riscos que se apresentam. Então, o objetivo do artigo é desenvolver aí essa consciência dos riscos que nós estamos submetidos aí no ambiente. Então, basicamente, é uma revisão bibliográfica e é feita, então, uma análise dialética, crítica sobre o que nós já temos e sobre o que ocorreu dentro da pandemia. Então, a gente pode buscar alguns elementos mais antigos e parecidos, que é o caso da SARS, ou SARS-1, que surgiu, que também foi conhecido por gripe aviária em Hong Kong em 2003, a MERS em 2012 e, mais remotamente, a gripe espanhola. Então, esses efeitos epidêmicos ou pandêmicos já são elementos de base estrutural para análise e combinar com o que ocorreu aqui com a atual pandemia. Então, aí a gente tem que analisar o comportamento de riscos. Então, as pessoas se sabem ou não sabem dos riscos e se agem ou não negligentemente. Então, no trânsito, a gente tem um exemplo, todo motorista se diz o melhor motorista do mundo, porém o nosso trânsito é caótico. Então, por que ocorrem tantos acidentes, mesmo que as pessoas sabendo que podem ser evitados? Fábricas, indústrias, mesma coisa. Não é de hoje toda a legislação e desenvolvimento de segurança no ambiente de trabalho, mas acidentes de trabalho continuam ocorrendo. E até o pessoal que me antecedeu aí a questão dos locais inadequados, também construções de moradias em locais inadequados, e também o comportamento de risco, a gente pode colocar aí as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, só para rememorar, aí, o SARS-CoV-2 surgiu em 2019, e já em janeiro, final de 2019, no início de janeiro de 2020, ele foi identificado, então, com um vírus da família dos coronavírus, deram o nome de SARS-CoV-2, e identificado o vírus. E algumas
alguns efeitos da doença e a patologia em si, a Organização Mundial da Saúde, então, deu o alerta de pandemia para o mundo, e com base naqueles conhecimentos já introduzidos dentro dos princípios epidemiológicos de combate às pandemias, se estabeleceu os protocolos para que os efeitos fossem mitigados ou evitados. Então, apareceram aí o álcool em gel, água e sabão. Aqui, no nosso caso, ficou evidente o álcool em gel, o isolamento, o uso de máscaras e algumas outras medidas, geralmente envolvendo a aglomeração, né? E aí, então, a vigilância epidemiológica é uma política de governo, ou seja, uma política pública, que centra-se basicamente no monitoramento dos indivíduos e dos locais e das atividades onde que o patógeno está circulando ou tendo incidência. Então, o governo os governos, melhor dizendo, fizeram toda uma política pública para combate da pandemia, e aí apareceram as figuras das resistências, que é mais ou menos onde que a gente tenta discutir o porquê que esse comportamento de risco surgiu, né? Algumas colocações aí, eu acho que a principal delas foram as teorias das conspirações. Teorias de conspiração não é algo novo, é algo bastante antigo, né? Então, surgiram ideias como que foi um vírus criado em laboratório para dominar o mundo, outros colocaram que é para controle da população, e aí isso associam com a vacina, outros que foi pela indústria farmacêutica para ganhar dinheiro, e essas imaginações aí vão longe, né? Bem, e aí surgem também as resistências, então, quanto a aglomerações, isolamentos e distanciamentos. Então, a imposição disso teve essas resistências. E por que ocorrem essas resistências? Por que ocorreram essas resistências? Nós também tivemos as resistências quanto ao uso de máscaras. Então, em torno disso, surge toda uma discussão equivocada do uso. Então, a colocação em discussões equivocadas sobre a eficácia, colocações, por exemplo, fulano estava usando máscara, mas contraiu a doença. Essa é uma falsa percepção que a máscara serviria como elemento para neutralizar o eventual contágio, quando, na verdade, ela tem uma função de evitar que alguém contaminado fique espalhando o germe por aí, né? E eu acho que o mais interessante de tudo aqui é o caso das vacinas. Até tem essa colocação dessa frase aí, eu não lembro onde que eu ouvi, mas não é minha, né? As pessoas têm mais medo da vacina do que o vírus. Então, isso mostra que a percepção de risco, ela é algo assim, ficou muito remoto para um grupo grande de pessoas. E aí algumas colocações que pelo menos a gente está conseguindo identificar aí por que isso aconteceu, né? Essa falta de percepção de risco vem pelo viés confirmatório de crenças e desejos. Então, tem muita gente que não quis se submeter toda a política pública de prevenção, e aí, junto uma série de desculpas, vamos dizer assim, e desculpas de natureza religiosa, econômica, duas para elucidar, e isso vai aflorar num elemento que até hoje de manhã já houve uma discussão, houve algumas explanações, que é o descrédito da ciência, ou seja, a fé, a crença, os mitos, né, aquilo que nasce dentro das teorias conspiratórias, quando confrontado com a ciência, eles buscam o chamado viés confirmatório, ou seja, as pessoas tentam confirmar aquilo que eles acreditam. 2 minutos. Isso. E aí aparece, então, o efeito Dunning-Kruger, que é aquele que se acha mais inteligente que todo mundo, né? E aparece, então, o famoso discurso da autoridade, e essas pessoas é que vão balizar a resistência, porque o doutor falou coisa nesse sentido. E essa falta, então, de percepção de risco tem exemplos práticos
que dentro da vigilância epidemiológica, a Nova Zelândia, por exemplo, o índice de letalidade ficou lá a 0,63%, enquanto no Brasil chegou a 2,79%. Então, em cima dessa percepção de como foi o combate no passado, a falta de percepção de risco e algumas políticas que foram implementadas, como a legislação de trânsito, combate ao tabagismo, campanhas contra a dengue, outras epidemias mais recentes que a Zika, a chikungunya e o ebola, são elementos que mostram que as pessoas podem perceber o risco e não foi perceptível. E aí a conclusão que a gente chega é que as pessoas não estavam preparadas para perceber o risco e tomar as medidas necessárias para que a pandemia não tivesse tanta vítima como teve. Então, essas são as linhas gerais aí do artigo aí que nós estamos desenvolvendo. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Adir, e agradecemos a participação no evento. Vamos dando continuidade, então, com o trabalho Status das Defesas Civis Municipais no Estado de Santa Catarina, com o Elton Cunha. Pode ficar à vontade, Elton. Obrigado a todos. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Estão ouvindo bem? Sim. Estão conseguindo ver aqui a página? Sim. Tá. Obrigado a todos, né? O status das defesas civis municipais do Estado de Santa Catarina é um trabalho, né, meu em conjunto com o professor Raísso, né, realizado, né, junto com a FECAM, né, entre a equipe da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, né. Então, é interessante passar essa proposta aqui, esse estudo, né. Podemos dizer que, na introdução, os desafios para institucionalizar as políticas nacionais de proteção e defesa civil no Brasil, e mais especialmente no nosso estado, aqui de Santa Catarina, é a estruturação das defesas civis municipais, que poderia, através da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, né, composta pelos seus 21 associações regionais, que integram os 295 iniciais processos, ou iniciais processos em conjunto com a própria Defesa Civil do Estado. Os resultados da pesquisa foram realizados pela coordenação e equipe técnica do Colegiado Estadual de Defesa Civil da FECAM, né, e estão alinhados na dissertação do meu mestrado, né, no programa de mestrado profissional em desastres naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, cuja problemática e justificativa serão descritas a seguir, né? Bem, a investigação acerca da falta de um produto técnico, né, um modelo de gestão intermunicipal integrado em proteção e defesa civil enquanto problema de pesquisa, tem como justificativa as dificuldades de institucionalização municipal das políticas públicas de proteção e defesa civil no estado de Santa Catarina. É uma realidade nossa também, como uma realidade em todo o Brasil, né? A fundamentação adotada estará centrada no inventário dos modelos de gestão municipal, intermunicipal, gestão de riscos, de desastres, compreendendo todas as etapas de ciclo, né, de proteção e defesa civil, entre as quais, né, podemos avaliar as instituições de Martignan, né, de 81, e a vulnerabilidade de resiliência institucional de Cardona, de 2003, CEPAL 2015, Valêncio, 2009, e de Vargas, consequentemente, de 2002, considerando as prerrogativas de competências legais municipais intersetoriais das ações de ciclo de proteção e defesa civil, né, nas políticas nacionais de proteção e defesa civil.
Materiais e métodos, né? A coordenação da equipe técnica do Colegiado Estadual de Defesa Civil, no qual eu sou coordenador estadual, né? Produzimos um questionário com 7 perguntas. Os questionários eles foram enviados para os 295 municípios catarinenses no mês de agosto, né? E assim, após a percepção dos resultados, foram sistematizados, né, num aplicativo Power BI da Microsoft para deliberação. Então, esse aqui, ó, vocês podem ver uma imagem do sistema que é online, que eu posso disponibilizar depois, né? Então, aqui a gente pode ver alguns resultados, né? Na figura 1, né, que a gente pode analisar, apenas 51 municípios institucionalizaram a defesa civil, né? Onde a gente pode ver. Ou seja, 80,9% dos municípios catarinenses, ou seja, 216 municípios, possuem sede de defesa civil. Restando 51 municípios sem essa estrutura. Isso impacta muito no desenvolvimento das políticas públicas a nível local, né? Assim como na figura 2, que a gente pode ver em laranja, né, os municípios catarinenses que possuem GRAC, que é o Grupo de Resposta de Ações Coordenadas, uma ferramenta dentro da gestão de riscos para que a gente possa ser utilizada nas ações de resposta dentro de um plano de contingência. Então, apenas 40,7% desses municípios têm esse GRAC, essa ferramenta necessária, assim como o SCI e o SCO, na gestão de riscos e desastres no quesito resposta. Na figura 3, né, a gente colocou os municípios catarinenses que possuem veículos. Apenas 76 municípios, né, ou seja, 28,46% possuem veículos próprios, né? E o restante, né, dos 191 municípios, 71,54%, não tem. Parece tão de praxe ter um veículo, mas o veículo é uma ferramenta básica necessária para as ações não só de resposta e ajuda humanitária, mas também de prevenção, de fiscalização, enfim, todas as ações de defesa civil, há necessidade de ter essa questão desses veículos. Na figura 4, né, viemos segmentados 6 figuras, municípios catarinenses com quadro de pessoal com formação em defesa civil. Então, é interessante a gente observar dentro do estado de Santa Catarina, as pessoas que têm apenas 27 municípios e têm pessoas com especialização, né? Consequentemente, 33 municípios dos 295 municípios catarinenses têm graduação, mestrado tem 5, né? Curso técnico tem 44, doutorado 2, né? Então, é gritante a gente ver essa questão, porque de 295 municípios, apenas 186 municípios não têm pessoas qualificadas para exercer a função de gestão de riscos e desastres ou proteção e defesa civil. Isso impacta muito nas políticas públicas. A figura 5, né, podemos ver municípios catarinenses que possuem um quadro de profissionais em defesa civil. Também isso impacta muito nas políticas públicas, né, ou seja, 579 agentes são efetivos, são de carreiras, sendo que 491 são comissionados, são temporários, ou seja, eles podem ser demitidos a qualquer momento, né, ou eles podem ser mudados de acordo com a gestão, se o prefeito entra ou sai, né, num sabor político nessas situações. E na figura 6, vemos o orçamento dos municípios catarinenses para a defesa civil, não só para a resposta, mas também para a prevenção e preparação da comunidade, e aí a própria estruturação, a questão de administração. Então, vemos 177 municípios tendo em torno de um orçamento, digo, anual de 10 mil reais, né? E assim por diante, 177 municípios sem orçamento, nenhum real para ações de proteção e defesa civil,
apenas 14 municípios com 10 mil reais, 12 municípios entre 11 e 30 mil reais de orçamento anual, 17 municípios entre 31 mil e 50 mil, 3 municípios entre 51 e 100 mil, né? 18 municípios entre 101 e 500 mil reais anuais para gestão de riscos e desastres, 4 municípios entre 500 e 1 mil e 1 milhão para gestão de riscos e desastres, né? Perdão, 12 municípios. Faltam 2 minutos. Ah, tá certo. Então, e para ver a necessidade de financiamento para ter ações necessárias para a gestão de riscos e desastres do nosso estado. Sem financiamento não se faz absolutamente nada, né? Então, aqui as conclusões e considerações finais, né? Então, a partir desses resultados apresentados, grande parte dos municípios catarinenses ainda estão na fase pré-organizacional de institucionalização de defesas civis municipais, considerando que muitos municípios não possuem recursos físicos, humanos, financeiros, tecnológicos para fazer frente aos eventos extremos, apresenta alto grau de vulnerabilidade institucional para que a efetivação das políticas públicas de proteção e defesa civil, né? Nessa forma, seria necessária uma ação de Estado e não de governo para que a mudança desse contexto nas defesas civis catarinenses. Quero agradecer aqui à Federação Catarinense dos Municípios e sua equipe de tecnologia de informação, ao Colegiado Estadual de Defesa Civil, ao programa de mestrado, no qual eu faço parte, de desastres naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, meu professor orientador Raison Luiz da Silva, né, e o apoio dado. É interessante só frisar que tudo isso impacta nos nossos modelos. Então, muitas políticas públicas isoladas que são feitas em desastres naturais não são concluídas por razões óbvias, né? A falta de estruturação, financiamento e corpo técnico necessário para a execução dessas. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação e agradecemos a participação no evento. Então, vamos dando continuidade agora com o trabalho intitulado Sociodrama Pedagógico da Espiritualidade no Contexto de Desastres. Será apresentado pela Antônia Teixeira. Pode ficar à vontade, Antônia. Estão me vendo? Estão ouvindo? Sim. Sim. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma honra estar participando do 3º Workshop Internacional de Pesquisa Resiliência Ambiental da RIPERC. O eixo desse trabalho é o meio ambiente, ecossistemas e suas dinâmicas. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é o Sociodrama Pedagógico da Espiritualidade no Contexto de Desastres, que foi uma construção de uma equipe maravilhosa, composta pelo Dr. Arson Luiz da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina, que é meu orientador também, pela doutora Irene Carniato, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da UNOeste, pela Tayane Aparecida Ribeiro Nepomuceno, do Programa também de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da UNOeste, e da Josadac Faustino, do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da UFSC de Santa Catarina. Antônia, a apresentação não está aparecendo. Não está? Mas está me ouvindo? Sim. E agora, professor? Não, também não. Então, deixa eu ver o que aconteceu. Aparece? Agora sim, mas Agora bota em modelo de apresentação. Né? Sim. Então, vou dar continuidade, tá?
Diante do desafio biológico da Covid-19, o mundo, o Brasil e as universidades buscam respostas. E a problemática dessa pesquisa é o sociodrama primário, numa perspectiva pedagógica, tratando do corpo, da mente, do ambiente. Promoveria o acolhimento e o desenvolvimento de projetos pelos pesquisadores da RIPERC, numa perspectiva terapêutica em contexto de isolamento, distanciamento social, através de atividades remotas? A transparência não está passando, Antônio. Eu só fiz uma introdução. A coordenação da Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática, RIPERC, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNOeste, sob a coordenação da professora Irene Carniato e do professor Arrisson Luiz da Silva, coordenador do curso de Desastres Naturais da UFSC, iniciaram, então, no ano de 2021, um projeto de extensão com o objetivo de acolher pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação da referida rede através da utilização de sociodramas pedagógicos. Esse trabalho iniciou em 2021, num primeiro momento com bibliodramas e num segundo momento com sociodramas primários, utilizando a técnica do corpo humano, corpo, mente e ambiente. Em relação à vida, às coisas e ao mundo, o corpo é o sentir, a mente é o pensar e o ambiente é o agir. E foi nessa perspectiva, em atividades síncronas, que o trabalho evoluiu para a criação de um projeto pedagógico baseado numa pedagogia da inteligência e da espiritualidade, fundamentado na teoria do núcleo do eu e técnicas sociodramáticas para a integração e o acolhimento de pesquisadores e convidados. Eu estou com dificuldade de passar. Está na primeira ainda. Bom, para a realização dos sociodramas para a pedagogia da espiritualidade, houve a necessidade de se trabalhar com instrumentos, com etapas e com contexto. Mas o que são os instrumentos, os contextos e, enfim... Os 5 instrumentos é o diretor, que é quem comanda uma sessão de protagonista, de sociodrama. O protagonista, que nesse caso é de contexto grupal, então é o grupo, o público e os egos auxiliares, que são as pessoas que estão auxiliando e trabalhando junto, bem como os cenários. E as 3 etapas são o aquecimento, que este se subdivide em específico e inespecífico, dramatizações e compartilhamento. Os 3 contextos de um sociodrama que se trabalha é o contexto social, grupal e psicodramático. E também a utilização de técnicas clássicas e contemporâneas, jogos, métodos, brincadeiras. Os resultados é que, a partir da realização dos bibliodramas, sociodramas pedagógicos com temáticas bíblicas, vários membros conseguiram ressignificar e se reconhecerem grupalmente a partir de conflitos pessoais que foram terapeutizados, sem exposição grupal, a partir da etapa de compartilhamento, onde cada um coloca como foi a sua participação num determinado sociodrama, como se sentiu em relação às atividades. E na etapa do projeto pedagógico da pedagogia da inteligência e da espiritualidade, se pôde avançar na constituição de 3 grupos de planejamento para uma determinada atividade. Então, a mente relaciona com o planejamento e a fundamentação de um determinado projeto. O corpo são os sentimentos e conteúdos a serem trabalhados. E o ambiente são as demandas dos pesquisadores
e, naturalmente, dos interessados nos cursos de pedagogia da espiritualidade, se for o caso, né? E quais foram os materiais e métodos utilizados? Para a realização dos sociodramas, houve a necessidade de se trabalhar... Eu já falei isso, né? Desculpa, aqui... E nas considerações finais, a partir das teorias da matriz de identidade e do núcleo do eu, mente que é pensar, deduzir, planejar, é o estudo de mercado, é a análise de problema, o corpo, sentir, o clima organizacional, o layout, o ambiente, agir, processo de perceber a si mesmo e o mundo, as estratégias, o processo e o procedimento. Então, a partir do desdobramento do bibliodrama em sociodramas primários organizacionais, o grupo de trabalho partiu de uma condição caótica e indiferenciada, quando se inicia um trabalho no determinado grupo, dentro do processo da matriz de identidade, a gente sempre está iniciando um trabalho num caótico para se avançar. Então, partindo daí para o encontro e para o reconhecimento de si e dos outros, tornando possível identificar as demandas, os pontos fortes, os pontos fracos, para a efetivação da resolução dos problemas de cada setor, de acordo com as necessidades dos mesmos serem operacionalizados, que deverá evoluir para a construção de um projeto de desenvolvimento de habilidades socioemocionais a partir da pedagogia da espiritualidade. Bom, esse trabalho, como foi dito, ele iniciou em 2021, foram realizados os sociodramas, né? Pesquisa de opinião e a elaboração de 3 artigos que estão sendo apresentados aqui nesse congresso. Um deles é esse, né? E em 2021 será necessário a definição de alguns Faltam conceitos, 2 minutos. como a missão, visão, valores, que pedagogia é essa, o que ela faz, para quem faz, como faz, quando... E ainda a apresentação de um produto mínimo viável, que pode ser um curso, uma oficina, alguma coisa para verificar sua viabilidade, para a construção de um projeto pedagógico de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, verificando os pontos fortes, fracos, ainda a produção de um pitch, que é um pequeno vídeo de no máximo 3 minutos, e um portfólio. Tudo isso para se verificar o que transformar diante do que foi realizado, o que nós podemos realçar, o que devemos excluir e o que devemos manter. Bom, gostaria de agradecer à professora Irene Carniato e ao professor doutor Arson Luiz da Silva, que é meu orientador no curso de Desastres Naturais da UFSC e que estão na coordenação desse projeto tão relevante. Muito obrigada a todos. Parabéns pela apresentação, Antônia, e damos prosseguimento ao último trabalho a ser apresentado, que é o Plano de Ordenamento Territorial de Área de Intervenção de Dom Bosco, cidade de Oeste, Paraguai, que será apresentado pelo Mário Uzeda. Pode ficar à vontade, Mário. Antônia tem que desabilitar a apresentação. Deu? Deu. Pedimos que os demais sempre fiquem com os microfones desligados para não interromper a apresentação do palestrante. Obrigado. Pode ficar à vontade, Mário. Buenas tardes a todos. ¿Me confirman si están recibiendo bien el audio, por favor? Sim, tudo certo. Bien, mi nombre es Mario Uceda, estoy a cargo de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada del Este. Me acompaña la profesora Gloria Sildós y la profesora Ana Claudia Lovera en la elaboración de este trabajo, aunque detrás de ello hay un equipo académico
de apoyo, miembros del barrio Don Bosco donde se elabora este trabajo y autoridades municipales también. El presente trabajo se sustenta en la Estrategia de Desarrollo Social Participativo del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Él utiliza dos mecanismos principales que son el Consejo de Planeamiento Barrial y el Gabinete Técnico de Desarrollo de Proyectos. El área de intervención Don Bosco, un área donde se ejecuta el proyecto, es solicitado a partir de un grupo barrial, de una organización barrial. Se elabora un convenio con la universidad, con la Facultad de Arquitectura específicamente, y se inicia este trabajo cuyo objetivo es desarrollar un plan de ordenamiento territorial con prioridad en la riqueza natural, cultural y social del barrio, que sea eminentemente participativo. Entonces, para ello se replica, dentro de lo que es los métodos, se replica una experiencia que había sido desarrollada el año 2007 con los proyectos de acceso del segundo puente internacional Brasil-Paraguay, y se instalan en el barrio Don Bosco el Consejo Barrial, con participación de entidades privadas, organizaciones sociales y autoridades representativas del barrio. A partir de ahí se organiza el otro elemento importante que es el gabinete técnico que tiene participación de profesionales del propio barrio, profesionales de la dirección nuestra, dos equipos de 3FG, de dos sedes de la universidad, de Presidente Franco y de Ciudad del Este. Se desciende en muchos casos a los cursos de sociología para hacer el trabajo de relevamiento de datos, y esa es la conformación básica que tiene este equipo. Tem alguém com o microfone ligado que não seja o palestrante? Não? Si tengo una gente trabajando al lado, disculpen. Dentro de las técnicas y las herramientas metodológicas se realizan encuestas a 670 familias, son complementadas con el uso de una aplicación web, Yo Soy Don Bosco, que nos permite recoger opiniones transversales de la ciudadanía. Y a partir de ahí se elaboran como resultados los diagnósticos pertinentes en diferentes áreas de lo que es la estructura física, la estructura demográfica, la estructura económica, la estructura morfológica, y a partir de ahí, aquí tenemos los gráficos sintetizados. Deseo que comprendan que por el poco tiempo de que disponemos no podemos extendernos mucho en la explicación de los múltiples aspectos que conlleva el plan de ordenamiento territorial, pero están aquí sintetizados lo que son los relevamientos de datos del uso de suelo, la estructura de relación interurbana del barrio con los diferentes, con el entorno más bien urbano y metropolitano, los relevamientos de uso de suelo y de economía, las tipologías de pavimentación con la cantidad de vías pavimentadas, de tierra y de piedra, asimismo como todo lo que es la topografía y la hidrografía, que es un elemento muy importante dentro del barrio. A partir de ahí se generan tres objetivos principales, que son la regeneración sostenible del soporte urbano, la reconversión productiva y la consolidación de la población residente en el ordenamiento y un ordenamiento inclusivo. Estas tres metas generan
6 estrategias y una transversal, una séptima transversal, que está incluida en todas ellas, ¿no? Que son el desarrollo de instrumentos y normativas de gestión. A partir de estos ejes estructurantes, de estas estrategias básicas, se desenvuelven una serie de acciones diversas, que son varias, y que podemos verlas graficadas aquí en este esquema, que van a corresponder al ordenamiento de la estructura viaria principalmente, a todo lo que es el ordenamiento y la zonificación de los sectores, a proyectos colaterales que van a revitalizar la economía del barrio y otras acciones que son también llevaderas a preservar todo lo que es la riqueza natural de este sector, que tiene un 68% de ocupación constructiva, el otro 32% es prácticamente naturaleza aún, está rodeada por un lago. El proyecto propone justamente la preservación de ese lago con una vía que recorre a lo largo de todo él, unida a esa estructura viaria que le da sustento a la propuesta. Dentro de las conclusiones, tenemos que el planeamiento tiene como acciones esenciales, y esto es muy importante dentro de la propuesta que se realiza, considerar al planeamiento como participativo en primer término, y que tiene dos elementos esenciales, que son el coordinar y anticipar. Esto significa la posibilidad de generar una apropiación de la cultura del planeamiento que puede transformar a un barrio en una entidad efectiva de resiliencia territorial. Además, ofrece una participación ascendente dentro de lo que es el sistema de ciudad. Es decir, partir de la unidad territorial de lo que es un barrio, que es una unidad básica, si se quiere, dentro del esquema de ciudad, y lograr esta efectiva resiliencia a partir de lo que es el planeamiento, consideramos que es una forma de ir de forma ascendente hacia las conquistas del planeamiento de los sectores mayores, que son la ciudad y la región. Básicamente, esos son los contenidos del trabajo. Agradecemos a todo el equipo técnico de trabajo final de grado, que son 6 alumnos de la Facultad de Arquitectura de la sede Presidente Franco. Faltan 2 minutos. Y 6 de la Facultad de Arquitectura de la sede Presidente Franco, Ciudad del Este y Presidente Franco. Y profesores que cooperaron juntamente con alumnos que, como mencioné, del curso de Sociología Urbana, 80 alumnos que ayudaron a relevar muchas de estas informaciones. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Parabéns pela apresentação, Almar, e agradecemos a participação no evento. Agora vamos abrir um tempo para discussões e perguntas. Até às 15h15 nós temos para discussões e perguntas, não vai dar muito tempo, mas quem tiver alguma dúvida, pedimos para que levante a mão para que a gente possa ter uma organização. Podem ficar bem à vontade. Agora vai ser aberto ao público do YouTube ou é o público interno? O público interno. Ah, acho que acredito que não tem ninguém tem dúvidas, né? Então a gente passa para a proposta que foi iniciada ontem, né? Para a gente fazer. Agora, então, para a proposta. Então, para a Antônia. Eu convido a todos e todas para darem suas contribuições, né, na proposta de trabalho de ontem, do eixo temático meio ambiente, ecossistemas e suas dinâmicas. E a ideia é que a gente possa mobilizar os nossos conhecimentos, né, para a construção de um trabalho conjunto para 2022 e 2023.
Então, eu vou abrir o documento para que vocês possam fazer as suas contribuições, certo? Pessoal, a ideia é a seguinte: ontem foi iniciado um grupo da mesma temática que desenvolveu um projeto inicial. A ideia é que esse projeto, com a colaboração de todos vocês, se integrem nessa proposta para uma possível viabilização desse projeto a partir do ano que vem dentro da rede. Então, a professora Irene nos solicitou que cada grupo criasse um projeto através desse sumário executivo, trazendo possíveis contribuições para uma temática que já se iniciou ontem e que poderá vir a ser um projeto mais adiante. Nesse momento, não teremos como fazer grandes avanços, porque é uma ideia, né, conjunta e colaborativa de um projeto, que, caso seja viabilizado, provavelmente será adaptado e reformulado de acordo com os meios de possíveis realizações ou até de financiamento do mesmo. Tá? Bom, o trabalho é o uso de bactérias associativas como ferramenta para aumento da tolerância de plantas cultivadas e nativas a estresses bióticos e abióticos. A breve contextualização é o uso de bactérias para correção e eliminação de doenças na área da agronomia, para diminuir o uso das bactérias, utilizar as bactérias para diminuir o uso de pragas, isso diminui o uso de agrotóxico, correção da acidez do solo e de doenças que acometem plantas cultivadas. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, eu vou fazer uma breve integração inicial. Eu achei que seria outro projeto, mas esse foi o projeto que que eu participei ontem da estruturação. Exatamente, professor. Tá? Então, foi um projeto onde profissionais da biologia e da agronomia integraram, a partir das suas apresentações, essa possibilidade de projeto. Então, é um projeto já decorrente de 3 apresentações. O que a gente tem que tentar integrar? Né? Tentar fazer com que essa integração seja possível a partir de alguma contribuição que vocês possam dar a esse projeto. Né? Então, dentro de cada área, seria interessante agora vocês verificarem em que medida cada um poderia contribuir nesse projeto, trazendo alguma linha de intervenção ou de investigação. Ou caso vocês acreditam que não possam contribuir ou não tem como colaborar, então o projeto fica, né, nessa fase inicial, como está organizado. Me coloco à disposição para digitar o que for necessário e o que vocês... De repente, Antônia, se você quer ler o resto do projeto para o pessoal se inteirar um pouco mais, aí ver se alguém tem alguma coisa. Então, a justificativa do projeto é: os solos brasileiros têm altos níveis de acidez, promovem doenças e a busca de soluções para a resolução desses problemas se tornam algo relevante. O objetivo geral é usar as bactérias associativas para aumentar a qualidade das plantas cultivadas e a tolerância às doenças. O objetivo específico é verificar se as plantas